Acho que nem todo mundo voltou ainda, né? Não é? Tô aqui já. Vamos lá. Stop. Eu espero não ter feito nada de errado aqui. A gente fazia em outra plataforma antes. Bom, turma, como é que tá o ritmo? Como é que tá, Theo? Iana? Tô gostando Tranquilo, bastante, Alexandre. Alexandre. Gostei dessa parte que você falou do escopo. Porque geralmente a gente só, não sei, pelo menos aqui, a gente sempre fala sobre um, né? Mas faz todo sentido essa divisão, né? De como vai ser a operação disso e como as pessoas vão enxergar essa entrega, né? Então, já vi que com o projeto que eu estou em andamento, eu já posso fazer essa divisão em uma apresentação que eu vou fazer semana que vem. Então, está sendo Boa! bem proveitoso. Que bom, isso é importantíssimo, tá? De tudo que eu falei agora, dividir o projeto em escopo do projeto e escopo do Escopo do produto produto. é a parte mais importante do conteúdo até agora. E isso não é Sim. opcional, tá? Isso é importante. Isso é Sim, e às obrigatório. vezes a gente acaba enxergando, eu tenho que entregar tal coisa, tá? Mas tal coisa é o que, né? O que aquela pessoa que está esperando aquela entrega espera, não que de fato eu vou ter que dividir nas atividades, né? É bem Legal. diferente. É isso Estou aí. gostando bastante. Muito bem, vamos lá, pessoal. Então, se tudo der certo na gravação aqui, ela vai ficar disponível para vocês reverem. Eu sei que curso ao vivo online ele é um pouco mais cansativo, porque não tem aquele olho no olho da sala de aula, mas às vezes a gente dá uma distraída. Quem perdeu pode rever isso depois no conteúdo. A Júlia, da São Paulo Digital School, vai mandar o link para vocês com o conteúdo gravado. Enfim, vamos falar do projeto Desenvolver o Website. Como é que ficaria a estrutura desse projeto? Então, eu teria uma fase de levantamento de requisitos, que é o kickoff, a reunião de kickoff com o cliente e a avaliação das necessidades. É o benchmark com sites de concorrentes. Eu preciso olhar os concorrentes para oferecer, para transformar não só o requisito o que o cliente está me dizendo, mas o que o mercado dele também diz, né? Levantar os requisitos técnicos, falar com a área de TI do pessoal para entender se eu posso desenvolver em WordPress esse site, ou se eu tenho que desenvolver em SharePoint, ou em Joomla. Tem muitos aí, a gente vai falar mais disso para frente. Entender os requisitos de comunicação, entender as especificações, as funcionalidades que isso deve ter. Então, esse kickoff, essa conversa inicial com o cliente, é uma fase que, no mínimo, você vai ficar meio período lá no cliente levantando essas coisas. Isso são 4 horas, né? E a gente nem cobra isso, às vezes. E se vai o gerente de projeto, mais o cara de TI, mais o cara da criação, é 3 vezes 4. Né? É 3 vezes 4. Depois que eu passei essa fase, cliente, eu vou entrar numa fase de arquitetura de informação, que eu vou estudar todos esses requisitos que eu levantei na fase anterior, eu vou listar e hierarquizar as seções do website institucional, quem somos, o que fazemos, produtos, serviços, carrinho de compra, formulário Fale Conosco, né? Tá aí dentro. O meu analista de UX, de usabilidade, ele vai nomear cada seção do website, vai encontrar o melhor nome para cada seção do website. Depois eu vou criar o mapa do website, eu vou aprovar o mapa do website com você. Eu vou desenhar os wireframes todos do website para aprovar. O wireframe é aquela planta baixa do site, né? Como tem a arquitetura, a planta baixa da casa, o wireframe é a planta baixa do website. Sem o design, só com a posição dos conteúdos e do menu. Eu vou aprovar um protótipo de wireframe com você. Depois que eu tiver tudo isso aprovado, eu vou para a fase de design. Ali eu vou entender os requisitos visuais, vou entender os wireframes, vou analisar o manual da marca, que é um dos requisitos de comunicação que você me enviou. Eu vou fazer o design da homepage
e uma página de cada sessão de primeiro nível para você aprovar. Depois eu vou desenhar todas as páginas do segundo nível e eu vou aprovar esses layouts com você. Quando você me aprovar os layouts, eu vou começar o desenvolvimento. Vou entender os requisitos técnicos do site, vou entender os wireframes e o design, vou preparar um ambiente de desenvolvimento, o de teste e de homologação, vou desenvolver o front-end e o back-end em paralelo, vou testar e homologar o site com você e vou subir o website para o servidor. Vocês concordam comigo, né? Você concorda, Marcelo, que se eu explicar o escopo do produto, que é o website, e cada uma das fases do projeto, eu estou valorizando muito mais o meu projeto e eu estou mostrando momentos em que as horas da equipe estão sendo consumidas que o teu cliente não vê? Certeza. Quando você coloca o projeto nessa parte mais macro, né, mais ampla do que a gente tem que desenvolver para fazer, você consegue justificar muito mais as horas que você tem para desenvolver, o tempo que você precisa para entrega, porque muitas vezes isso fica mal entendido. Você precisa fazer alguma coisa em um mês e você vai precisar de 2 meses porque você precisa fazer todo esse levantamento. Você precisa fazer tudo isso. Isso. Exatamente. Vai precisar de muito mais tempo, né, para fazer do que apenas só desenvolver e colocar no ar, né? É. E a Luciana e a Ingrid, que são comerciais, vocês concordam que isso dá mais argumento para vocês venderem com um zerinho a mais o projeto de vocês? Opa, é a receita do bolo, né? O cara tem que entender que tem todo esse processo, né? Exato. Não dá para pular, senão não vai ficar pronto, o bolo não vai ficar bom, né? E se você focar só no bolo, que é o produto, ele não consegue perceber o trabalho que dá fazer o bolo, né? E tem questão de time também, né? Porque a hora que ele enxerga tudo isso, é aquela coisa que você falou de processo, né? Então, ele entendeu que tem um processo? Entendeu! Mas a hora que ele enxerga, e aí também é uma forma dele ver que está tendo os entregáveis, né? Então, já levantamos isso, fechamos um processo. Estamos na fase 2, vamos para a fase 3, né? 4, ele vai enxergando também que 3 meses não é muito. É até pouco tempo, você está fazendo uma maravilha no final, né? Isso, exato. Bom, esse é uma das lições mais importantes de fundamento de gestão de projeto. Escopo de projeto, escopo de produto, ambos têm que ser descritos e principalmente você precisa ter lá a tua planilha, o teu documento no Google Drive, aonde tem, se você entrega muito website, o teu exemplo de estrutura analítica de website. Se você faz muito evento, o teu exemplo de estrutura analítica de eventos. Se você entrega aplicativo de celular, o teu template, né? Então, a cada vez que você faz um projeto, entrega um projeto no website, você vai dizer assim, cara, esqueci dessa fase. Aí você abre a tua planilha e acrescenta essa fase. Então, a estrutura analítica do projeto, ela é o primeiro template que você tem que ter no teu disco, na nuvem, guardadinho, para ele ir para você ir enriquecendo, porque se você não criar disso um modelo de trabalho para você usar a cada projeto que chega para você, você vai perder muito tempo nessa fase. Eu já tenho o meu exemplo de website, eu já tenho o meu exemplo de aplicativo, porque sempre, principalmente nessa fase de levantamento de requisitos e de desenvolvimento, surge tecnicamente uma fase que você não via, que você aprendeu com a própria equipe. Então, é importantíssimo vocês separarem a EAP, que é o escopo do projeto, do escopo do produto. E o escopo do produto é o que vocês estão acostumados a descrever. Por exemplo, um website responsivo com 10 seções. Homepage, empresa, serviços, galeria de mídias, formulário de contato, formulário de orçamento, notícias, clientes, casos de sucesso, resultados de busca, e mais alguns detalhes. A especificação das funcionalidades, eu vou ter uma fase de arquitetura de informação, eu dou uma geralzona aqui de tudo que vai ter no produto entregue. Vai ser em HTML, etc. Tal. Eu já coloquei algumas especificaçõezinhas aqui no meu escopo de produto. Normalmente, o que vai na proposta comercial é isso, né? A gente manda isso, o cliente olha para isso. Mas o que o cliente tem que ver é isto e isto.
Essa é a minha primeira grande dica para vocês aí terem menos dor de cabeça com o cliente de vocês ou valorizarem melhor as propostas de trabalho de vocês. Escopo de projeto, escopo de produto. Espero que esteja claro. Se não estiver claro, por favor, me fala e a gente explica mais uma vez. Alexandre, Oi. você falou que normalmente esse escopo do produto é que vai na proposta, né? Mas pensando numa visão macro e que você vai ali trabalhar com o cliente, entrar no cronograma, entregas e tal, todos os desdobramentos, meio que a gente precisa complementar com, no mínimo, algumas informações daquele escopo do projeto, né? Não, mas a gente validando as etapas. Você não é assim, não é que tem que ter. É o que eu falei, que normalmente as pessoas fazem errado de só mandar o escopo do produto. E que tem que ter o escopo do projeto também numa proposta comercial. Explicando as etapas. Esse aqui são as etapas macro ainda que eu desenhei do website. Dá para explodir muito mais isso, entendeu? Step a step ali da evolução, né? Numa proposta comercial, você pode colocar o escopo do projeto macro mesmo, que nem eu fiz. Só para na hora de vender, você mostrar para ele o quanto de trabalho dá para entregar isso aqui, que é o escopo do produto. Então, para entregar isso daqui, essas 10 páginas, porque o cliente pode falar assim, é que nem fazer um PDF com 10 páginas. Não é, meu amigo. É tudo isso daqui, ó. Todas essas fases, todas essas reuniões. E ainda aqui eu nem coloquei a equipe envolvida ainda, né? Porque quando eu colocar a equipe envolvida, ainda vai dar mais profundidade para a descrição do projeto. Beleza? Boa. Alexandre, eu acho que acontece um pouco isso mesmo. Eu acho que a gente, pelo menos aqui falando do meu mundo, tá? Com a Luciana e o Anselmo, a gente traz muito o produto, né? E traz todo o escopo do produto na proposta e acaba só falando sobre toda a parte analítica, né? E passa do produto direto para a equipe. E a parte analítica fica ali no limbo, né? Só que ela é muito importante. É importante. Ela é que vai mostrar o tamanho do projeto, né? O escopo do produto não mostra o tamanho do projeto. Essa parte da estrutura analítica do projeto que mostra o que é o projeto. Isso aqui mostra o que é o entregável final, o escopo do produto. Que é o que, em geral, pelo menos assim, trazendo para o nosso mundo, é o que nós fazemos. A gente traz o produto, coloca numa embalagem bem bonita, né? Sei que faço uma entrega com muita qualidade, mas acabo deixando, não valorizando tanto quanto poderia, trazendo toda essa parte analítica. Perfeito, é isso aí. Solução, né? E aí você não só perde a chance de valorizar, como perde a chance de organizar o jogo. Porque aqui nessas fases, eu posso estar falando de aprovar layout das páginas. E eu posso adiantar para o meu cliente que se ele não aprovar isso é um risco. Se ele não aprovar o layout na data combinado, todo o desenvolvimento vai descarrilhar. Eu acabo usando isso daqui para já abrir uma discussão com o cliente, não só analítica, mas organizacional também, da importância de certos momentos do projeto. Ok? Então, por que eu faço tudo isso daqui? Porque quando a gente conversou empiricamente sobre projetos ali no começo, nós falamos muito da equipe, do dinheiro, do prazo, mas todo mundo acabou esquecendo que parte importante de um projeto é também os interessados pelo projeto, ou os stakeholders. Existem vários tipos de interessados no projeto ao longo dessa entrega. Então, pessoas e organizações, quem são eles? Né? São as pessoas ou as organizações que podem ser afetados positivo ou negativamente pelo projeto. Todos eles são partes interessadas. Então, a área de marketing pode estar me contratando, mas tem a área de TI que precisa dar um pitaco, tem o RH que tem ali as regras de compliance da empresa que precisa dar um pitaco. Então, todo mundo que é impactado são as partes interessadas. E um stakeholder
ele pode exercer influência sobre o projeto e as suas entregas, logicamente. O stakeholder principal, ele é aquele que tem o dinheiro, mas as partes interessadas, elas podem sabotar o projeto, podem dificultar o projeto, se eu, como gestor de projeto, esquecer de identificar essas partes. Eu posso dar um exemplo prático que aconteceu comigo na época que eu dirigia a TV1.com. A gente tinha um projeto para entregar para uma das empresas do grupo Votorantim, se eu não me engano era Votorantim Celulose e Papel, e a gente vinha tocando isso com a área de marketing da Votorantim. E aí nós fizemos o escopo de projeto, fizemos o escopo do produto, assinamos contrato com o escopo do projeto e com o escopo do produto, levantamos requisitos, colocamos tudo bonitinho lá no projeto. E a área de marketing, como em muitas empresas, tinha problema de comunicação com a área de TI, né? São duas áreas que estão sempre conflitando aí, porque a área de TI tem os sistemas legados para cuidar e a Não área são de muito integrados, né? não são muito integrados, e a área de marketing quer as suas coisinhas de marketing, as suas coisonas de marketing, né? Não coisinhas, passando na frente da fila. E TI tem folha de pagamento, tem um monte de coisa lá. E acaba não priorizando. É normal isso, muda o endereço, é normal. E na hora que eu entreguei o projeto, eu fiz, por exemplo, um projeto em WordPress. No meu ambiente de desenvolvimento, o marketing foi aprovando o projeto até o projeto ficar concluído. E o marketing falou, agora vamos levar para a TI. E TI falou, eu não tenho servidor de WordPress. Vocês deviam ter me consultado. Eu não posso subir esse projeto. Vocês vão ter que fazer ele em outra plataforma. Aí a área de marketing virou para mim, Alexandre, a culpa é de vocês. Você precisa fazer o projeto tudo de novo. Eu falei, não, olha a documentação do projeto. A data tal, a gente declarou que a plataforma ia ser o WordPress, na proposta comercial, no contrato, e todas elas foram aprovadas para vocês. Se a área de marketing e TI não conversam, é algo que está dentro da Votorantim, não comigo. Mas eu, como gerente de projeto, tinha que ter provocado a área de marketing. A área de TI não tem que aprovar isso? Vamos chamar os caras para aprovar? Só sei que acabou que a área de TI criou o servidor de WordPress e o site foi em WordPress mesmo para o ar. Né? E acabou resolvendo, eles acabaram resolvendo ali. Mas esse é um risco que todo projeto que vocês tocarem em digital pode correr. O não envolvimento de uma parte interessada que está até oculta, mas que uma certa hora vai aparecer no projeto. Então, quando eu entro num projeto, eu me sinto assim, o gerente do projeto, e do outro lado tem a área que eu estou atendendo. Então, muitos gerentes de projeto não conseguem ver mais do que isso, quando, na verdade, eu posso pertencer a uma equipe de gerenciamento de projeto dentro da minha agência. E aí eu preciso usar o apoio dessa equipe para entender as boas práticas, que documentos estão prontos, o que está pronto ali para usar. E do outro lado, pode ter também, numa grande empresa, como eu já atendia o Boticário, tinha uma área de governança de projetos, e tem os comitês de projetos. E muitas vezes o cliente quer que a gente desenvolva o projeto na metodologia do cliente. Então, o gerente de projeto pergunta antes de começar, existe algum documento de projeto, algum método de projeto que eu devo avaliar para entregar do jeito que a área de governança de projetos? Em pequenas empresas e pequenos projetos, vocês nunca vão ter isso. Mas quando você fala de um e-commerce da Boticário, quando você fala de um grande projeto que vai rever toda a plataforma receptiva de website de uma empresa, uma intranet grande, provavelmente vai ter uma área de governança de projetos, se a empresa for uma multinacional, uma grande empresa brasileira aí. É bom você perguntar. Equipe do projeto, organização do projeto, aquilo eu já falei do portfólio de projetos, né, para vocês, e tem os colaboradores, os clientes internos, os fornecedores, são partes interessadas no projeto. Os fornecedores, às vezes a agência tem um pessoal para fazer o vídeo,
outro pessoal para até programador, né? Você terceiriza isso. Eu observar quem são os financiadores também, se tem algum acionista da empresa interessado, se tem algum parceiro de negócio que tem uma parte do projeto com ele, algum grupo de interesse especial ali, como eu falei, RH, área de governança. Se, por exemplo, a gente não tem ninguém aqui no nosso grupo da área de farma, mas a área de farma tem um monte de regulamentação dos órgãos competentes sobre o que se pode fazer ou não na comunicação. Quem trabalha, eu acho que quem me falou que trabalha para o governo é a Letícia, né, Letícia? Tem conta de governo? Ou foi a Vitória? Isso, não, fui eu. A Letícia. Isso. Então, a Letícia, ela sabe, se ela for fazer um site para o governo, ela tem que ter aquelas premissas de acessibilidade para deficiência visual, né, para a pessoa que é cega poder navegar pelo site também, tem órgãos reguladores. Então, essa parte de escopo, você avaliar bem as partes interessadas, tanto diretamente dentro do teu cliente, quanto as externas, é muito importante. Independente de metodologia de projeto, né? E aqui eu tenho as regras do projeto. São as premissas do projeto. Que regras são essas? São os fatores para fins de planejamento que são considerados verdadeiros, reais ou certos, sem prova ou demonstração. Por exemplo, o projeto vai ser realizado no ambiente do cliente. Tem que ser assim, a minha equipe vai estar alocada no cliente. Ou o projeto será realizado em período de pandemia, no home office. Toda a equipe, cada um vai estar na sua casa. Vamos ter reuniões regulares diariamente a tal hora. Então, isso é certo, isso é dito certo, é verdadeiro o que vai acontecer, vira uma premissa. O cliente vai disponibilizar um analista de negócios em tempo integral na fase de levantamento de requisitos. O cliente deve disponibilizar recurso, uma pessoa da área de TI no período de teste e homologação para a implantação do projeto no servidor. Outra premissa de projeto que, quando eu dirigi todo a TV1.com, eu falava para colocar em toda a proposta comercial, porque uma das reclamações da equipe lá era trabalhar muito nos finais de semana. Então, eu vou começar a vender projetos agora que a equipe entrega no horário comercial. Eu vou tentar vender isso, colocar tanto isso em contrato, quanto isso na oferta comercial. Porque, já falei, premissa é aquele acordo que você obteve antes de começar o projeto. Você não pode procurar fazer um acordo depois que o projeto começou. Então, você tem que explorar bem esse momento de premissas para deixar tudo combinadinho como vai ser, inclusive, essa entrega. E a partir do momento que eu comecei a colocar que a minha equipe trabalhava no horário comercial de segunda a sexta-feira, e que se por acaso precisasse trabalhar nos finais de semana ou à noite, seria cobrado uma razão adicional de hora extra, o trabalho no final de semana e noturno reduziu drasticamente, só porque eu comecei a combinar assim. O projeto atenderá a todos os parâmetros de custo, prazo e qualidade. Aqui eu estou combinando que eu vou estar atento a não ultrapassar custo, prazo nem qualidade combinado. Enfim, premissas são todos os fatores que precisam acontecer, são coisas para a gente combinar no início do projeto. E os requisitos? Isso, as pessoas confundem muito premissas e requisitos. Premissas estão ligadas ao projeto, às regras do projeto. E requisitos estão ligados ao produto. Então, quando eu fiz a estrutura analítica do projeto, ela tem as fases do projeto e as regras de como o projeto deve acontecer. Quando eu descrevi o escopo do produto, esse produto ele tem tudo que o produto vai ter, mais os requisitos dos produtos, que são informações a mais que agregam valor a essa descrição de produto. Então, os requisitos refletem as necessidades e as expectativas do cliente no projeto. Os requisitos não atendidos devem ser mencionados como fora do escopo. Então, vamos supor que esse nosso website
não contempla integração com sistemas legados, com sistemas existentes da empresa. Então, o nosso formulário Fale Conosco, ele não está ligado ao banco de dados do CRM da empresa, né, que é onde mantém lá o cadastro dos clientes e dos prospects. Então, eu ponho aqui, integração com os sistemas legados está fora não é um requisito, está fora do escopo do produto. Quais são os requisitos mais comuns de um projeto? Eu tenho os requisitos funcionais, que são as funcionalidades que o meu website deve ter. Então, uma coisa é página estática, página de conteúdo. Mas se eu tenho no meu site, de um site de seguro, por exemplo, eu tenho lá o simulador de seguro. Esse simulador de seguro precisa ser programado. Ele é uma funcionalidade do meu site. Então, uma área logada, um formulário Fale Conosco ligado lá ao CRM, vamos supor, uma área lá de extrato da minha relação com o cliente, tudo isso são funcionalidades que precisam ser desenvolvidas. E esses são os meus requisitos funcionais. Então, quando eu descrevo o escopo do produto, eu preciso dizer quais são os requisitos, quais são as funcionalidades do meu produto digital. Aí eu tenho os requisitos técnicos, que é justamente para eliminar aquele risco do case da Votorantim celulose e papel que eu contei para vocês. Então, um website ele vai ser desenvolvido lá em HTML, ele vai ser feito no gerenciador de conteúdo do WordPress, ele vai ter um banco de dados MySQL, ele vai ficar num servidor com essas características. Ah, puxa, o Ale agora está falando que a gente precisa manjar dessas coisas técnicas. Não, você só precisa entender que você precisa, antes de fechar negócio, declarar quais são os requisitos técnicos e, para isso, você chama os universitários, os técnicos, para ajudar você a definir. E nas funcionalidades, você pode chamar os desenvolvedores também. Me ajuda a descrever as funcionalidades desse site? Me ajuda a mapear os requisitos técnicos desse site? O gerente de projeto, ele precisa saber que ele precisa estar naquela base, mas ele não precisa exatamente saber como fazer aquela base. Ele pode chamar a equipe para descrever isso para ele. E, por fim, outro requisito bastante popular aí nesse momento são os requisitos de comunicação, que é o momento que o gerente de projeto chega para o cliente no levantamento de requisitos, que eu falei lá atrás, fala assim, meu amigo, essa sua empresa tem algum manual de identidade visual? Existe algum manual de guideline para desenvolvimento de website, regras de presença em rede social? Tem alguma organização de comunicação essa empresa? Algum padrão de comunicação que eu deva seguir? Então, é isto. Fazendo um resumo rápido, eu tenho escopo do produto, escopo do projeto. Começo escrevendo escopo do projeto e vou para o escopo do produto. Para escopo do projeto, eu tenho as premissas. E para escopo do produto, eu tenho requisitos. Alguma dúvida? Esse é o primeiro, como que chamava aquela música lá, a dança do Creu, tem 5 velocidades. A gente ainda está na primeira velocidade, hein, de gestão de projetos. Tá. Aí eu posso colocar também restrições, que é o que eu não vou fazer, né? Então, há uma limitação à imposição de limites, fatores internos e ou externos. Então, é a limitação que pode ser imposta pelo seu cliente. O cliente pode dizer as restrições. Por exemplo, uma área de TI, às vezes, tem certas políticas de segurança para eu acessar o servidor que eu devo mandar um arquivo, eu devo só contactar a área por um canal específico, ou fazer de uma certa forma específica a entrega para o ambiente de produção do meu produto digital. Então, eu vou descobrir as limitações que o cliente tem para o projeto e vou dizer quais são as minhas limitações também em relação à entrega. Exemplos. O projeto precisa ser concluído até tal data. Muitas vezes, essa restrição é importantíssima.
O custo do projeto não pode ultrapassar um certo valor. Só é permitido alegar propriedades funcionais e ou de saúde se essas propriedades tiverem sido aprovadas pela Anvisa. Então, aqui uma regra da indústria farma, por exemplo, né? Enfim, toda a restrição que eu tiver para o meu projeto, eu posso colocar nesse momento na descrição do meu projeto. E, por fim, eu vou para a análise de riscos. Nesse momento, eu gosto de chamar a equipe na sala, apresentar a estrutura analítica do projeto, a EAP, lá, ou a WBS, contar como vai ser o projeto e perguntar para a equipe o que normalmente dá errado. Aí a área de criação fala assim, o cara precisa aprovar isso em tantos dias. A área de arquitetura também diz, não, eu preciso ter acesso a tal, preciso saber quais são os sites da concorrência que o cliente gosta, porque senão isso ou aquilo dá errado. Né? Esse cliente a gente conhece, ele sempre atrasa para aprovar as coisas. Então, o gerente de projeto, já que ele sempre atrasa, vamos apresentar um cronograma com margem, com gordura. Vocês vão aprender como gerente de projeto que as gorduras não são só para negociação de valor do projeto, elas são para tudo, para uso da equipe, entre sênior, júnior e pleno, para negociação de horas, né? Não só de valores, enfim. Tudo isso você percebe na análise de riscos. Então, riscos são todas as incertezas, todo o impacto que o projeto pode ter, toda a probabilidade, todas as oportunidades, pode ter risco positivo também. E se a equipe fizer essa fase de 2 semanas em 1 semana, fluiu muito bem, eu ganhei em 1 semana, né? E quais são as ameaças? Como eu sou um cara muito legal para vocês, eu pesquisei um documento de análise de riscos e eu encontrei esse organograma de risco. Você pode printar esse organograma ou jogar no slide, projetar na parede da sala de reunião e fala assim com a tua equipe. Pessoal, vamos discutir primeiro os riscos organizacionais. Né? Esse projeto depende da decisão de alguma área, de alguma entidade do governo, quais são as dependências desse projeto? O fulano levanta lá. Tem as dependências de aprovação, tem a área de TI, que costuma atrasar na fase de teste e homologação, então tem essas dependências. Existe algum problema político de priorização esse projeto? Tem pessoas que complicam o que deve ser feito primeiro, como que é? Existe algum problema de pagamento? Essa empresa costuma atrasar pagamento? Se a primeira parcela do projeto não funcionar, será que a gente vai ter problema para continuar o projeto? Qual que é o histórico desse cliente com isso? Aí você analisa os riscos organizacionais do seu projeto. Aí tem os riscos de gestão de projeto. Será que eu fiz as estimativas corretas? Criação, você me passou realmente essas horas? Porque olha lá, hein? Você só vai ter essas horas. A partir do momento que você me falou que é 1 semana de um designer para fazer a tua etapa, são 40 horas. Eu vou quantificar quanto custa 40 horas desse perfil. Planejamento. Eu esqueci na minha estrutura analítica do projeto alguma etapa, alguma aprovação, controle. Né? Eu esqueci de quantificar o tempo do meu controle no projeto. Quanto é que custa o tempo de um gestor de projeto? Afinal, vocês vão dedicar tempo. A área comercial vendeu o tempo de gestão de projeto e de atendimento. Pessoal, alguém já quantificou numa proposta comercial o tempo do gestor de projeto e do atendimento na proposta? Alexandre, e aí e a parte de desenvolvimento? Onde entra? Aqui a gente vai ver. Aqui a gente está falando dos riscos, né? A gente vai ver aqui na parte técnica. Então, entra aqui. Estimativa de desenvolvimento. A gente quantificou corretamente, validou com a equipe de desenvolvimento quantas horas de desenvolvimento eu tenho esse escopo de produto, esse escopo de projeto. Isso foi, quando eu planejei o projeto, eu envolvi a área de desenvolvimento, né? Tá aqui, ó, desenvolvimento está aqui, e a área de desenvolvimento da minha empresa participou na avaliação dos riscos técnicos do projeto,
sobre os requisitos, a tecnologia usada, o desempenho esperado e a qualidade. Está tudo aqui, a área de tecnologia está envolvida em todos esses pontos. Mas sobre proposta comercial, alguém já vendeu as horas de gestão de projeto e de atendimento? Acabamos de fazer isso num projeto agora da Febraban. Isso é mais um motivo para vocês explicarem o escopo do projeto, concorda? Se você não explica o escopo do projeto, o cliente não enxerga as horas do gerente de projeto no projeto. E quanto que o PMI recomenda para horas de gerente de projeto? Você pega as horas da equipe total e acrescenta de 15% a 20%, tá? E aí que você controla quantos projetos você consegue aguentar. Então você tira lá de 15% a 20% de cada projeto, você tem 160 horas por mês para trabalhar, né? E aí você vê se naquele mês o volume de projetos que você tem, a soma dos 15% de cada projeto dá mais ou menos que 160 horas. Mais ou menos por aí que você tem uma noção. E os riscos externos? Olha só um risco, as aquisições que eu vou fazer para a gestão de projeto. Eu tenho vários causos aqui. Um dos causos, eu estava na Propeg entregando um projeto para a nossa antiga Odebrecht, lá na Bahia. Era um hot site de um empreendimento, ainda bem que era um hot site, de um empreendimento imobiliário no Sauípe da Odebrecht. E eu contratei um fornecedor para me fazer o hot site. E eu tinha um mês para entregar esse hot site. Quando passou 15 dias, o fornecedor ligou assim, ó, meu amigo, o cliente está mudando muito o escopo, eu não vou mais fazer esse projeto. E foi embora. E abandonou. Gastou 15 dias e disse que não ia mais entregar o projeto. Aí eu consegui arranjar um outro fornecedor e entregar para 15 dias. E o pior é que esse meu fornecedor, depois no final, falou, você não vai me pagar os 15 dias que eu trabalhei? Falei, meu amigo, você não entregou nada. Então, a gente vai ver que a porta dos fundos do projeto é a gestão de aquisições dos parceiros. E muitas vezes a gente faz contrato com o cliente, faz proposta comercial com o cliente, formaliza tudo com o cliente e esquece de formalizar as aquisições, né? Então, outro risco externo são a cultura do cliente, como eu disse, na área farma e no governo, as entidades reguladoras, o próprio governo, às vezes, as condições climáticas, e agora a gente pode chamar também de condições de saúde do povo, né? A pandemia aí é uma condição que é um risco. O trabalho de home office, então eu vou avaliar, será que isso não é um risco para o meu projeto? Então, aqui fica a colinha para vocês, turma, na hora de decidir o risco e passando por cada uma dessas bases para entender se alguma dessas bases tem um evento que motiva o risco do projeto. Eu posso contar uma história, aproveitando que o pessoal da Padrão trabalha com eventos também. Eu já trabalhei lá no Grupo TV1, eu não trabalhava no TV1 Eventos, mas uma vez eles foram fazer um evento na Bahia, no Sauípe, para o Bradesco, se eu não me engano. E aí, quando o pessoal estava montando os telões, um telão de plasma milionário ali, de aluguel caro pra caramba, por não ter essa parte de risco, a TV1 não fez o contrato, os seguros necessários para cada uma da etapa. E deu uma ventania, porque era num resort o evento, esse projeto, e esse telão estava montado assim, de frente para o mar, né? Nesse resort. E aí bateu um vendaval, uma ventania grande, derrubou o telão foi estragado porque um pilar varou o telão no meio e, para piorar, o telão caiu em cima do funcionário e matou o funcionário. Então, assim, o prejuízo que esse projeto deu fez com que a empresa levasse anos para se recuperar, porque ela teve que bancar o seguro dos funcionários que se machucaram, o carinha que morreu, processo, o projeto foi cancelado, era uma fortuna que ia entrar, que não entrou. Foi justamente porque não houve uma gestão de risco. E aqui o nosso personagem principal. Uma coisa é stakeholders, identificar
todas as áreas que são impactadas pelo projeto, mais ou menos. E outra coisa é identificar o nosso sponsor, ou o patrocinador do projeto, que é a pessoa que tem a última palavra, que é a pessoa mais importante. Aí vocês falam para mim, mas é lógico, Ale, que eu preciso me preocupar com o dono do projeto. Mas muitas vezes, pessoal, a gente fecha um projeto com a empresa e quem toca o projeto do lado de lá é um analista, não é o gerente e não é o diretor. Mas quem dá o aceite do projeto é o diretor. Então, se você, no começo do projeto, não combinar que determinadas fases precisam ter o ok do sponsor, você vai tocar um projeto inteiro com o analista, o analista vai aprovar o projeto e quando você mostrar para o diretor, você vai ter que refazer 30%, 40% do seu projeto. Quem já passou por isso? Quem já tocou um projeto com o analista, com a hora que foi entregar para o chefe dele lá, teve que refazer parte do projeto? Ninguém? Isso é comum, né? E não só com um analista, mas Se fosse o analista. mas muitas vezes você está tocando com o supervisor e ele não conversa com o gerente, você aprova com ele as fases e chega lá com o gerente e ele quer outra coisa. É isso aí. Então, Alexandre, isso é um erro do gerente de projeto, tá? A gente que tem que programar isso. A gente tem que combinar isso. Diga. e como é que você quantifica isso? Por exemplo, teve essa outra situação que você falou aí também, que um dos programadores parece que largou tudo porque o cliente ficava mudando o escopo toda hora. E acontece isso, né? Você fazer alguma coisa e ele quer ficar mudando toda hora. Isso não foi o programador, isso foi um parceiro. Eu tinha o projeto, mas o projeto não estava sendo feito com a equipe interna, estava sendo feito com a equipe externa. E como eu não tinha um contrato com a equipe externa, era mais no fio do bigode ali, eu tive problema. Os caras saíram fora. Se eu tivesse feito um contrato, talvez isso não tivesse acontecido. Entendeu? Sim. Não, sim, mas esse problema do cliente querer mudar sempre, ou essa coisa de você fazer uma coisa, a pessoa aprova, chega lá, o diretor fala que não é isso. Isso gestão de escopo, a gente tem que planejar a gestão de escopo, combinar com o cliente e depois executar. A gente vai aprender isso um pouquinho mais para frente. Mas a gente vai aprender. Eu não sei se ajuda muito, mas na época que eu tocava projeto no UOL, a gente até fazia esse lance de premissa que você falou, a gente falava que tinha até 3 refações o projeto. E a partir disso ia ser cobrado à parte. Então, quando o cliente, antes da gente começar, já tinha noção que ele tinha até 3 vezes para reclamar de alguma coisa, de alguma alteração, isso dava uma segurada nos ânimos deles. Então, isso é uma boa premissa, né? Isso é uma boa premissa. Aqui para estar aqui, onde a gente combinou. Ó. Premissas do projeto. Você pode colocar que você, na determinada fase de UX e de arte, que você aceita até 3 refações, para eles serem objetivos. Combinou no começo, está combinado. Perfeito, bom exemplo. Mas a gente vai explorar mais essa definição do escopo e algumas técnicas para a gente ter menos alteração, porque tem outras pressões psicológicas que você pode fazer como gerente de projeto aí. Na hora que a gente chegar aí, a gente vai voltar no escopo. Por enquanto a gente está vendo só fundamento, mas aguarda a tua dúvida que eu vou responder ela com alguns caminhos para vocês diminuírem a refação do escopo. Tá bom? Bom. Refração de escopo, chama isso? Refação. Refação. De refazer. Existe refação, né? Ou é um português inventado? Refação existe na publicidade existe muito, inclusive. Não é refração, é refação, de refazer. Refração existe na ótica, né? Na física. Beleza, turma? E aí, o que o PMI, aqui para a gente falar ainda de fundamentos, o que o PMI entende como um gerente de projetos deve ser, né?
Ele fala aqui, ó, um gerente de projetos é o profissional designado para planejar e controlar a execução de projetos através da liderança da equipe responsável por alcançar os objetivos do projeto, podendo atuar em diversas áreas como a construção civil, a arquitetura e o desenvolvimento de software, entre outros. Então, o gerente de projeto é um profissional que pode atuar em vários segmentos. Mas ele prega o triângulo de talentos do PMI. São 3 pilares para você se formar um bom gerente de projeto. O primeiro pilar é o gerenciamento de projetos técnicos. Isso quer dizer que você deve conhecer os métodos para gerenciar projeto, as metodologias. O segundo pilar é o pilar da liderança. Aqui o nosso amiguinho, que é liderar equipes. Então, liderança situacional, existem várias técnicas e estudos que vocês, de psicologia até mesmo, que vocês podem se transformar em líderes e não só gerentes. Então, um líder é mais do que um gerente. Um líder é aquele cara que anda na frente da equipe, que conduz a equipe. O gerente é o cara que toca o chicote nas costas da equipe. Então, o bom gerente de projeto vai buscar desenvolver os seus skills, as suas habilidades mais ligadas com o interpessoal, com liderança de pessoas. E, por fim, um bom gerente de projeto é aquele cara que tem o gerenciamento estratégico e de negócio. Resumindo, é aquele profissional que se preocupa em se envolver com o negócio da empresa. Então, resumindo aqui, não basta eu só conhecer como eu devo gerenciar o projeto, as metodologias. Eu preciso me desenvolver a minha parte de liderança, os meus soft skills para liderar e lidar com pessoas, e eu preciso também estar preocupado em fazer uma imersão no universo de negócio que eu atuo, dos meus clientes, quando eu sou uma agência, ou da minha empresa, quando eu estou dentro de um negócio. Eu não preciso ficar na superfície só da entrega tática. Eu preciso conhecer os objetivos estratégicos e de negócio. Então, são os 3 pilares que o PMI sugere que você trabalhe na sua carreira. Levando em consideração tudo isso que a gente viu, esse projeto nosso, que é o website institucional, que é o projeto que a gente está usando aqui para conversar, quando eu entreguei isso no servidor do meu cliente, ele digitou lá www.cliente.com.br, ele viu o projeto, nosso projeto atingiu o objetivo, ele pode ser considerado encerrado nesse momento? O que vocês acham? Não. Não. O que está faltando? Quem falou não, que eu não estou vendo aqui na janelinha? Letícia. Oi, Letícia. Por que não, Letícia? Não, porque primeiro, depois que você entregou tudo, você testa tudo e você tem os aperfeiçoamentos e você tem a manutenção também. Às vezes você precisa, o cliente não tem a possibilidade de fazer essa manutenção com a equipe técnica dele de TI, então um hot site ele pode ser um projeto contínuo, ele fecha uma etapa e entra em outra etapa e depois da manutenção você ainda pode ter ai meu Deus, a palavra fugiu, mas melhorar os serviços do site. Fugiu a palavra agora do que é. Mas aí a manutenção você vendeu um novo projeto. Quando você entregou o projeto, ele está redondo, do jeito que o cliente queria, finalizado, o cliente falou, não quero mais nada. É isso que eu queria. Esse projeto acabou? Quem mais quer falar? Eu acredito que acabou. Tá legal. A partir daí você deixa de sai do projeto, você fecha o ciclo, teve início, meio e fim, e você passa para o operacional. Tá bom. Mais alguém? Eu colocaria ainda tipo, uma etapa de levantar erros e acertos, talvez, do projeto. Boa. Tipo, os learnings, sabe? Boa, é isso aí. Eu colocaria como um pós-venda. Mesmo depois de toda a entrega. Um acompanhamento mesmo de pós-venda. Para o cliente, o projeto acabou. Agora eu já vou para a resposta. Para o cliente, o projeto acabou. Mas para você,
gerente de projeto, primeira coisa que saiu aqui no grupo, eu preciso reunir com a equipe e avaliar sozinho quais são as lições aprendidas no projeto. Muitas dores de cabeça, riscos que aconteceram, vão servir de insumos para você retroalimentar a sua documentação. Para você, essa fase eu não previ na estrutura analítica do projeto. Vou pegar o meu documento básico e vou acrescentar. Essa bateção de cabeça aconteceu entre o cara de UX e o design. Eu vou chamar a equipe toda para comemorar o projeto. Então, primeiro, sempre que eu entrego um projeto, eu preciso comemorar. Mas eu vou chamar para a equipe toda, olha, no próximo projeto, esse tipo de coisa não pode acontecer. A gente pode fazer isso de um jeito melhor. Tá? Esse ponto. E, principalmente, quando eu entreguei um projeto, eu preciso também desenvolver certas formalizações, como, por exemplo, um documento de aceite do projeto do cliente. Eu preciso fazer uma reunião para encerrar esse projeto. Eu preciso, se eu tenho parceiro contratado, eu tenho que encerrar e pagar essas entregas. Então, quando você completa uma viagem e você voltou da Europa e aterrissou no aeroporto e entrou na sua casa, a viagem não acabou. Você tem que acertar os cartões de crédito, tem que organizar o teu álbum de fotografia. Então, o propósito de existir do escopo de um produto, quando ele é entregue, o escopo do projeto não necessariamente se encerrou. Então, essa é a pegadinha aqui nesse... Concordam comigo? Eu preciso fazer as formalizações de encerramento, eu preciso encerrar o contrato, montar um documento de aceite para o cliente, porque se ele não der esse aceite, ele vai ficar com aqueles abusinhos de mim, de pedir, altera isso, altera aquilo, e isso já era uma manutenção, já era para vender uma manutenção aí no lugar. Enfim, esse é o ponto da finalização. Então, é importante alcançar a razão de existir, o objetivo do produto, não quer dizer que o projeto terminou. No encerramento é importante avaliar se tudo ocorreu conforme planejado, tirar as lições aprendidas, e a gente deve atualizar todas as listas de tarefas e documentações de projeto sempre. Então, é papel do gerente de projeto ficar trabalhando com essa melhoria contínua das ferramentas que ele usa e das coisas que ele tem. E sempre, turma, comemorar o objetivo quando um projeto é alcançado. Comemora com a equipe, é um momento de alívio, é um momento que vai ajudar vocês a se aproximarem da equipe. Um gerente de projeto que a equipe gosta, ele já tem uma liderança nata, os próprios caras da criação, do desenvolvimento, dão graças a Deus quando o projeto cai na tua mão, porque você desenvolveu liderança, você tem empatia, conhece o lado de cada um, você sabe conduzir o projeto, conversar com o cliente, identificar os riscos, enfim, é um momento preciosíssimo comemorar o projeto. E outra dica, né, turma, na vida, todas as fases que a gente vive, a gente tem que comemorar e encerrar a fase, né? Até um relacionamento aí, enquanto você não sai com um amigo, vamos fazer um brinde aqui para comemorar o fim desse relacionamento, aquela coisa fica. Então, esse ritual de comemoração é importante para tudo na vida. Então, agora a gente vai fazer o nosso primeiro exercício para amanhã, para a primeira meia hora, né? Depois a gente vai fazer aqui um link, vai dividir o grupo em 2 grupos e vocês vão criar um projeto, abrindo um documento de Word mesmo, e vão escrever qual é o nome do projeto, qual que é o escopo do projeto, pode ser simples o projeto, o escopo do produto, quais seriam os requisitos, as premissas desse projeto, os riscos comuns, os stakeholders e o sponsor. Ok? Alguma dúvida até aqui? Te avisa. Deve voltar daqui a pouco. Opa, eu caí, não caí? Caiu. Até onde? Eu caí muito tempo? Não, só você falou até escopo lá da atividade. Aqui, né?
Então, A gente já estava na Não tá lâmina vendo da mais essa atividade. apresentação. vamos lá. Parou de compartilhar. Eu estou numa casa que provavelmente a minha filha está vendo Netflix num quarto, meu filho jogando um videogame e a minha esposa vendo um filme no Netflix também. Então, deve ter sido alguma coisa desse tipo. Ale, tá liberado? Estão vendo? Agora sim. Eu acho que está gravando ainda. Tá, aqui tá aparecendo que tá em gravação. Ah, legal. É o Office do Mac? Esse aí? Bom, então a gente vai dividir esse grupo em 2 turmas. Vamos fazer assim, ó. Deixa eu falar uma coisa, Alexandre. Oi, pode falar. Amanhã, aquilo que eu te falei no começo, a gente tem um evento que começa às 8, tá? Então, a turma da Padrão aqui, eu, Anselmo, a Ingrid, a Tabata, dificilmente a gente vai conseguir estar online amanhã, tá? Tá bom. Até Então, para não atrapalhar os outros, o pessoal, né? E os grupos. Deixa a gente fazer uma equipe, então, que a gente entrega depois. tá bom, então. Então, a gente tem a equipe padrão. Vocês podem até usar um projetinho de vocês. Ficou mudo. Ficou mudo. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Voltou. Estão escutando? Sim. Sim. Então, a gente tem a equipe padrão, que é a Luciana, a Ingrid e a Tabata. E depois vamos dividir a equipe. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Anselmo também é da Padrão, tá? Ah, o Anselmo? Então, mais o Anselmo. Se eu conseguir ficar na equipe da Bia também, que é da NCC junto comigo, vai ser bom. De repente, ajuda. Bom, então fica uma equipe. A Letícia, a Vitória, o Gliberto e o Theo, pode ser? Os 4? Eu fiquei fora. Você consegue colocar a Bia junto com a gente? E mais a Bia, pode ser. Tá bom. Dá para colocar o Marcelo? Vocês querem ficar juntos? O Marcelo... Então, peraí, vamos fazer uma equipe que é a Bia. Letícia. A Bia... Letícia. E aí tem o Marcelo. Quem mais? Marcelo, quem mais está com o Marcelo? E o Theo, né? Isso. Beleza. Tô Daí procurando ninguém. Ficou 4. Aí outra equipe vai ser a Vitória, o Gliberto, a Iana. Acho que deu, né? E o Mark. Tá faltando eu, a Elô. A Elô. A Elô vai nessa segunda equipe. Então, a equipe A ficou a Bia, Letícia, o Marcelo, o Theo. A equipe B, a Vitória, o Gliberto, a Iana, o Mark e a Elô. E a equipe C, o pessoal da Padrão. É isso? Alguém ficou de fora? Não? Ah, tudo certinho, é. Beleza. E aí, para se organizar, eu vou criar os links aqui. Vamos fazer o seguinte. Isso é o Office do Mac, isso aí? O que é isso? Curiosidade. Ó, primeiro eu vou criar salas para vocês aqui, ó. No Google Meet. Ou vocês criam essa sala? Todo mundo sabe criar sala no Google Meet? Eu acho mais fácil eu passar, né? Porque daí vocês... Pode ser. Ou vou fazer o seguinte. Júlia, você está aí? Você está me ouvindo? Eu vou combinar com a Júlia da São Paulo Digital School. Apresenta o trabalho, sim. Tá me ouvindo? Tá por aí, Júlia? Oi, Ale, você tá me ouvindo? Tô. Ah, bom. Então, Júlia, eu vou passar um e-mail com você organizando essas equipes. Você manda um e-mail para eles? Mando sim. Porque daí eu crio os arquivos e crio as salas. E aí você manda para todo mundo o mesmo e-mail e aí vocês têm isso organizado. Aí a gente não perde tempo. Fechado?
Manda para mim que amanhã, né? Amanhã, então, essas equipes aqui vão começar às 7 horas, meia hora antes, para fazer juntos esse exercício que eu passei. E aí a gente vê os primeiros 15 minutos, o exercício que cada um fez aí. Beleza, Ale. Fechado? E o exercício é esse exercício 3. Evoluindo o primeiro projeto, vocês vão idear um projeto que vai ter um nome e que vai ter um escopo do projeto, escopo do produto, os requisitos de produto, as premissas de projeto, né? E os riscos, os stakeholders e os sponsors identificados. Eu só acho que tem uma coisa errada aqui, ó. Requisitos do produto e premissas do projeto. É isso aí, tá certo. É isso aqui. Anotado, turma? Vou colocar aqui, ó, para vocês darem copy e paste aí na... Ok. Deixa eu dar para aqui, eu vou mandar pelo chat. Põe aí no chat para todo mundo. Bom, todo mundo vendo a minha tela depois dessa quedinha aí? Sim. Então, quando vocês fizerem esse exercício amanhã, vocês vão sentir a seguinte falta, né? E agora, tudo bem, eu tenho o escopo, eu consegui organizar melhor o meu projeto. Mas por onde eu vou começar? Como uma metodologia? Quais são as atenções que eu tenho que ter no começo? É só isso? É só com essa definição que eu vou ter um planejamento? Como que vai ser a execução e o monitoramento do meu projeto? Quem são as pessoas da equipe que eu vou envolver no meu projeto? Tudo isso a gente não respondeu ainda. Como a gente vai fazer o encerramento desse projeto, que é isso que o Ale falou aí agora há pouco das formalizações, que ferramentas e documentos eu posso padronizar para ter no nosso projeto? Enfim, um projeto ele tem um ciclo de vida, assim como um organismo vivo, né? E primeiro eu preciso fazer algo que a gente conversou um pouquinho lá atrás, quando eu falei de portfólio de projeto e de projeto, que é a natureza do projeto. Quando que eu identifico que isso é um projeto que não é uma operação, que não é uma manutenção, por exemplo? Um projeto é um empreendimento único, com início, fim, sempre definido, que vai utilizar recursos sempre limitados e é conduzido por pessoas visando atingir metas e objetivos pré-definidos, estabelecidos dentro de parâmetro, prazo, custo e qualidade. Ou seja, um projeto ele sempre é um entregável único, ok? Se por acaso esse projeto ele é algo que se repete todo mês, ele não é um projeto, ele é uma operação. Então, o bom gerente de projeto, ele sabe, a primeira pergunta que ele faz, isso que estão me passando tem a natureza de um projeto? Né? Ele é um empreendimento único, aquilo que eu falei para vocês, mesmo com o mesmo escopo e com a mesma equipe, se eu for pago para fazer 2 vezes o mesmo projeto, vão ser 2 resultados únicos. Porque tem uma série de variáveis que eu não controlo que vão fazer com que eles sejam assim. Né? Então, esse desafio que estão me passando tem um resultado único. Ele tem um início e um fim definido, porque se não tiver um fim definido, talvez não seja um projeto, possa ser uma operação. Os recursos são limitados, eu tenho essa equipe por esse tempo, eu tenho esse valor de horas e esse montante de horas para gastar. Então, a primeira coisa, isso parece ser trivial, mas é importante, é você saber separar que isso é um projeto, e para isso eu tenho que avaliar. Isso a gente chama, no PMI, de natureza do projeto. Então, justamente porque muitas vezes podem estar me passando coisas que são operação e não projeto. E, afinal, eu estou me definindo como um gerente de projetos, não um gerente de operação. Para quem trabalha no call center, é o pessoal da TMKT, certo, Marcelo? Marcelo está lá. A natureza de gestão dele, da equipe do call center, é uma natureza de operação, não de projetos. São coisas recorrentes. Aquela equipe está disponível
para um contrato de 12, 24 meses para atender com certas metas, etc. Então, é uma equipe para atender uma operação. Agora, se é uma equipe para participar de um projeto, de atender um determinado evento, né, que a equipe da Padrão contratou a equipe do Marcelo para entregar durante essa fase de comunicação do projeto, atender a equipe que vai se inscrever para um determinado evento, tem começo, fim, com equipe, recursos limitados, até mesmo no call center, isso tem natureza do projeto. Está claro para vocês? Essa primeira separação do joio do trigo. Porque se você, como gerente de projeto, corre o risco de assumir operações, aí você está ferrado para entregar os outros projetos. Então, olha que bonito o slide. Esse slide. Você pode repetir? Oi. Que parte que você quer que eu repita? Você pode repetir essa aí? Eu distraí aqui um pouquinho e perdi. Tá. Então, uma coisa é a natureza do projeto. Um projeto é sempre um empreendimento único. Ele tem início, meio e fim. Sempre definido. Então, esse projeto ele tem uma fase de levantamento e análise, tem a fase de desenvolvimento, a fase de encerramento. Porque ele tem pessoas que trabalham nele durante esse período. Então, os recursos financeiros, humanos e ferramentais são limitados a esse período que o cliente está pagando para entregar esse objetivo. E essas pessoas, né, elas vão atingir essas metas que foram pré-definidas pelo meu cliente. Então, esse projeto ele tem prazo, tem custo e tem qualidade definido. Como é tudo definido e limitado e é uma entrega única, isso tem a natureza de projeto. Mas como isso poderia ser diferente? Poderia ser uma operação. É algo que eu tenho que fazer a mesma coisa todo mês. Eu tenho um contrato para ficar fazendo isso durante 1, 2 anos, sempre as mesmas coisas. É uma operação contínua, né? Que ela vai produzir sempre o mesmo resultado todas as vezes. Então, eu dei o exemplo do call center. No call center, eu tenho um contrato para ter 10 atendimentos, 10 PAs, né, que chamam pontos de atendimento, por mês. Aí a operação do atendimento vai falar, olha, cada PA pode ficar meio período pela regra. Então, na verdade, essas 10 pessoas, elas são, para o atendimento 24 horas, aí, elas vão dar um número de chamadas para eu atender. Isso vai ser a mesma coisa todo mês. Então, isso é a operação do call center. Mas se a equipe da Luciana, da Tabata, resolveu contratar a empresa do Marcelo para fazer o atendimento durante as fases de inscrição de um evento específico, elas contrataram ali 5 atendimentos que vão ficar disponíveis no horário comercial durante 1 mês, captando as inscrições do evento. Isso, para o Marcelo, não é uma operação contínua. É um projeto com começo, meio e fim. Então, o gerente de projeto sabe se livrar das encrencas de operação, porque ele não se propôs a ser um gerente de operação, e sim um gerente de projeto. E, para isso, você sempre deve analisar o pedido, o escopo do projeto que estão te passando, para saber se isso tem natureza de projeto ou se tem natureza de operação. Capiste? Capice? Entendeu? Dúvidas? Não, tranquilo. Tranquilo? Legal, vamos nessa. E para isso, primeira coisa, eu entendi a natureza do projeto e agora eu vou entender que um projeto, segundo o PMI, ele tem um ciclo de vida também. Então, na definição do dicionário comum, o ciclo de vida é a sequência de etapas ou estágios razoavelmente definidos por que passam certos organismos. E um projeto tem uma sequência de etapas? Não é razoavelmente definida? Tem. Então, o ciclo de vida de um projeto vai ser o conjunto das fases que o projeto geralmente tem em uma ordem sequencial. E os nomes e as quantidades são determinadas pelas necessidades de controle da organização ou das organizações envolvidas no projeto, mas são sempre as mesmas fases do ciclo de vida. O ciclo de vida de um projeto pode ser documentado como uma metodologia. Então, toda a metodologia começa pelo entendimento de ciclo de vida de um projeto. Então, eu já passei
os fundamentos de projeto para vocês, e agora a gente começa a ver uma estrutura básica que vai ajudar vocês a se organizarem muito melhor num projeto. Eu chamo isso de ciclo de vida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar por essa tela e não por essa, porque essa aqui é mais complexa, né? Então, quais são os ciclos de vida do projeto? O ciclo de vida do projeto é definido pelos grupos de processos. Então, quais são os primeiros processos que eu posso agrupar? São os processos de... É isso. Opa, eu tenho Anselmo. Desculpa. Você está com o microfone aberto. Esse momento... Desculpa. Não tem problema. Esse momento pandêmico tem várias coisas que acontecem que são legais, né? Outro dia eu fiz uma reunião com um cara, com uma equipe grande de um cliente meu. Um dos caras, eu acho que entrou na reunião e esqueceu de desligar a câmera. Eu acho que ele tinha saído do banho e ele deitou no sofá e ficou assim, mostrando o celular. Daí o cara sem camisa, ele ficou a reunião inteira assim. E ninguém avisou o cara. Ai, que vergonha. E aí escapa filho, criança, barulhos, né? É normal. Eu acho que até fica mais legal a nossa reunião. Bom, então, o que eu estava falando de grupo de processo ou de ciclo de vida, eu tenho um momento, quais são as etapas que eu tenho que fazer no projeto de iniciação, quais são as etapas que eu tenho que fazer de planejamento, quais são as etapas de execução e as etapas de encerramento, que a gente conversou agora há pouco. E durante todo o projeto, nessas 4 etapas, eu tenho o que eu tenho que me planejar para monitorar, para ver se o projeto está acontecendo mesmo. Então, o ciclo de vida está aqui dentro, ó. Os processos de iniciação, os processos que eu tenho que planejar, os que eu tenho que executar e os processos que eu tenho que encerrar. E durante esses 4 processos, quais são as atividades de monitoramento também, né? Então, isso aqui é o ciclo de vida do projeto. Mas eu tenho variáveis antes e depois disso, né? Antes, eu tenho que avaliar como gerente de projeto, que são os levantamentos de requisitos, lembra que eu falei ali? Quais são as entradas do projeto, né? E eu também, isso é o que um analista de negócio faz. Eu tenho que levantar as entradas e as entregas e as saídas do projeto, né? Quando eu entendo no meu cliente, por exemplo, um sistema, um simulador de seguro, como eu disse lá atrás como exemplo. Para fazer esse simulador de seguros, que tipos de dados eu tenho que ter? Né? Quais são as informações que eu tenho que ter? E quais são também, depois, que saídas esse simulador tem que gerar para os meus clientes, para os usuários finais? Quem são os usuários finais? Essa é aquela visão que o PMI treina o gerente de projeto para ser um cara que tem uma visão sistema, que sabe analisar o negócio, né? Então, eu me abri para todas as entradas do projeto e eu estou entendendo também tudo que o cliente quer como entrega também. Beleza? Mas, basicamente, o ciclo de vida do projeto é visto como início, planejamento, execução, encerramento e monitoramento. E aí entra os grupos de processo, ok? Nos grupos de processo, o grupo de processo de iniciação, ele tem uma intensidade maior no início do projeto. Então, olha aqui. Aqui eu tenho o nível de interação entre os processos, como eles existem ao mesmo tempo, e aqui eu tenho o eixo de tempo, o início, meio e fim do projeto. Então, os processos de iniciação, logicamente, eu tenho mais energia gasta no início do projeto. Os grupos de processo de planejamento, eles não são no início, eles ocorrem ao longo do projeto, porque eu tenho o planejamento inicial e tenho as mudanças no planejamento também. Então, se eu planejei um escopo e o escopo vai sofrendo alteração, eu tenho que replanejá-lo. Eu tenho os grupos de processo de execução. Ok?
Então, aqui é o desenvolvedor, o cara do design, o desenvolvedor de código, o pessoal de UX. Então, conforme eu vou planejando, eu posso ir entregando também, executando o projeto. E, por fim, eu tenho um grupo de processos de monitoramento e controle, que é essa barrigona grande, que eu vou acompanhar durante todo o projeto, e, no final, eu tenho a intensidade do grupo de processo de encerramento. Então, sempre que eu for fazer a minha estrutura de analítica de projeto, lembra lá o escopo do projeto, eu tenho que pensar quais atividades eu tenho no início, quais atividades eu tenho que desenvolver para planejar o projeto, quais atividades eu tenho para executar o projeto, quais atividades eu tenho que planejar para encerrar o projeto e quais as reuniões que eu tenho que fazer para monitorar com a equipe e apresentar para o cliente o andamento do projeto. No PMI, o ciclo de vida do projeto, ele está aqui, ó, início do projeto, planejamento do projeto, execução do projeto e conclusão do projeto. Início do projeto, organização e preparação, planejamento, execução do trabalho e conclusão do projeto. E eu tenho também o que vem antes do ciclo de vida do projeto, que é avaliar as necessidades do cliente, avaliar com a equipe quanto custa entregar um projeto. Isso aqui é mais ou menos o que o comercial e o atendimento fazem, né? É o trabalho anterior do projeto. Mas, normalmente, o atendimento e o comercial trazem esses documentos muito mais com a visão comercial e, normalmente, sem escopo de projeto, sem escopo do produto. Então, quando eles chegam para a gente ajuda eles a avaliarem as necessidades e a produzir a cotação, que é o business case. Olha, isso, para atender essas necessidades, é esse o projeto, de forma macra. E a gente ajuda o atendimento e a área de negócio a melhorar essa cotação. Depois eu entro com o termo de abertura do projeto, ok? Que eu vou ensinar vocês a preencher isso amanhã. Isso vai ser o nosso... Vocês vão adorar isso daqui. Para quem tem projeto disso, já vai usar na hora esse documento. Depois, esse é um documento que vai ser a única chance de vocês de arredondar aquela proposta comercial mal feita. Muitas vezes, a área comercial vem com uma proposta que não tem definido muito bem o projeto. Então, você consegue melhorar essa proposta fechada com o termo de abertura do projeto. Aí você vai produzir um grande planejamento do projeto. Aí você vai ter um documento para organizar a mudança de escopo e você vai ter um termo do aceite. Então, essa telinha aqui, turma, de print screen, é o mínimo que vocês vão precisar de documento para gerenciar um bom projeto. O termo de abertura do projeto, antes disso, a cotação do projeto, o termo de abertura do projeto, o plano de gestão do projeto, os documentos de change request, de requisição de mudança, e o termo do aceite do projeto, isso como fase genérica. Já está aqui um quadro do PMI para vocês. E o PMI, uma coisa, isso é importante vocês atenderem. Uma coisa é o ciclo de vida do projeto: início, planejamento, execução, monitoramento e encerramento. E outra coisa são as áreas do conhecimento que o PMI fala: olha, você, para ser um bom gerente de projeto, precisa conhecer gestão dessas 10 coisinhas aqui. Como você vai integrar a equipe, como você vai controlar um escopo, como você vai gerenciar o tempo do projeto, os custos do projeto, a qualidade de um projeto, como você vai gerenciar os recursos humanos envolvidos, as comunicações do projeto, os riscos, as aquisições e as partes interessadas. Grande parte disso a gente já viu juntos hoje nos fundamentos de projeto. Amanhã a gente vai aprender a planejar tudo isso. E olha que bacana, o PMI pegou as áreas de conhecimento, integração, escopo, tempo, custo, qualidade, RH, comunicação, riscos, aquisição e partes interessadas, e os grupos de processo do ciclo de vida do projeto, iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento, e desenhou os processos no encontro de cada um.
Então, para você estudar aquele livrão lá, o PMBOK, de gestão de projeto, você tem na versão 6 49 processos já pré-definidos para você seguir. Logicamente, que um projeto de um hot site, de um website, você não vai usar todos eles. Mas amanhã a gente vai explorar bastante essa fase de planejamento do projeto. Tá? E vai passar na fase de execução e controle mais rapidamente, porque aqui eu quis trocar para a gente desenvolver alguns soft skills de liderança, que eu acho muito importante vocês terem para isso. Então, no primeiro módulo do curso, a gente vai conhecer o PMI dessa forma. No segundo módulo, a gente vai falar de métodos ágeis e vai ver como isso é feito de maneira diferente no Scrum. Ok? Alguma dúvida, turma? A gente tem aqui 5 minutinhos para tirar dúvidas. Isso aqui é importantíssimo, tá? Vocês terem entendido as áreas de conhecimento versus o grupo de processo, como que o PMI chegou para justamente organizar o livro, né? Que é cruzar os conhecimentos que eu preciso desenvolver de gestão de projeto com o ciclo de vida de um projeto que gera os processos de início, planejamento, execução, monitoramento e encerramento. Anselmo, tá aí? Agora pode desabilitar o áudio, Anselmo. Anselmo, eu não perguntei nada para você ainda. Também não perguntei para quem mais está aqui da Padrão. É o Anselmo e a Tabata. Não fiquem quietinhos aí. Vocês entenderam áreas de conhecimento e grupos de processo? Sim, mas eu quero me aperfeiçoar mais. Legal. Então, para a hora de organizar o projeto, que atividades eu tenho que fazer no início, no planejamento, execução, monitoramento e encerramento. E o que você deve desenvolver na tua carreira para você ser um bom gerente de projeto? Que conhecimentos que você deve ter? Como integrar, como escrever um escopo, como administrar o tempo. Beleza? Tá. Ok, Tabata? Eu acho que a Tabata ainda não entrou não, viu? Ah, tá legal. Ela está no estúdio, finalizando. Eu acho que ela acabou, coitada, nem entrando hoje. Ah, tá bom. Mas, turma da Padrão, deu para pegar esse fundamento? Sim, super. Ótimo. E o pessoal do telemarketing, do Marcelo, Theo, ok? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Bia, Letícia, Vitória? Sim, tranquilo. Tranquilo aqui também. Tranquilo aqui também, Alexandre. Deixa eu ver aqui, eu ponho todo mundo na tela. Todo mundo pode liberar o vídeo aí, né? Isso é um momento para todo mundo se ver também, né? Senão fica aquela coisa muito fria. Bom, legal, turma. O ritmo foi bom. Esse curso é um curso bem denso, né? Se você dá uma descarrilhada aí na atenção, acaba perdendo algum conceito. Mas revisando, hoje a gente aprendeu coisas super importantes aí para a vida de vocês, gestão de projeto. Separar escopo de projeto de escopo de produto. Esse é um ponto importante desse momento. Outro ponto importante é a visão de riscos e de encerramento de um projeto, né? A avaliação de riscos antes de começar o projeto para a gente tentar prever e para a gente escrever boas premissas também, né? Se eu não sei avaliar risco, eu não sei escrever boas premissas para o projeto, porque as premissas vão justamente identificar e combinar, olha, se você não me aprovar no prazo combinado, o projeto corre risco de ter mudança no tempo e na data do cronograma, não é lógico isso? Então, eu desenvolvo isso como uma premissa. Alguma dúvida, turma? Vocês querem um curso mais lento, mais rápido? Tá bom o ritmo? Como é que tá? Para mim, ok, tá tranquilo. Tá legal. Então, eu vou mandar para vocês, através da Júlia, o nosso exercício. Tentem se reunir, porque nesse exercício vão surgir as dúvidas. Ah, não entendi isso, não entendi aquilo. E todos esses fundamentos vão ser super importantes para a gente avançar
e entender mais como é o planejamento do PMI, beleza? Não esquece do material digital também, se possível. Ah, tá legal. A gente vai mandar sim. Obrigado por estarem todos aqui na primeira noite. Temos aí uma semana nos vendo todo dia à noite. Espero que vocês me aguentem falar até sexta-feira. Porque a gente tem bastante conteúdo ainda. Obrigadão, viu, turma? Foi um prazer conhecer. Imagina. Obrigada. Até Tchau. amanhã. Até amanhã. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.